Bom dia, pessoal da segunda séries, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática, é a nossa aula número 36, que pertence ao segundo bimestre. Nós estamos estudando matrizes, mais especificamente determinantes. Na aula anterior, nós estudamos o cálculo de determinantes de ordem 1 e 2. E hoje nós vamos ver o cálculo de determinantes de ordem 3. Lembre-se que o determinante é um único número associado a uma matriz quadrada. Então, quando essa matriz é quadrada de ordem 3 linhas e 3 colunas, eu vou ensinar para vocês agora como calculá-lo, tá? Então, é totalmente diferente da maneira de calcular o determinante de ordem 1 e de ordem 2. A primeira regra que eu vou ensinar para vocês fazerem isso é a regra de Sarros. A regra de Sarros é bastante simples, só que ela ela demanda um pouco de organização, tá? Então, copiem os números com letras bem legíveis. Na hora de colocar uma coluna entre a outra, use sempre a mesma distância para vocês não se perderem. Porque se a pessoa for organizada, dificilmente ela vai errar um exercício desse aqui, tá bom? Eu já coloquei as duas barras, porque se eu tivesse colocado colchete ou parênteses, vocês não poderiam resolver, porque só se resolve determinante. Vocês teriam que gastar uma passagem transformando isso em barra para depois resolver, tá bom? Então já está na barra, que é para a gente já poder calcular, tá ok? Então como que funciona a regra de Sarros? Funciona assim: você vai abrir o determinante e copiá-lo novamente. Então, ó, 1, menos 2 e 3, primeira coluna, 2, 0, menos 4, segunda coluna, menos 5, menos 2 e 3, terceira coluna. Agora você não vai fechar o determinante e vai copiar de novo a primeira coluna. Então você vai pegar a primeira coluna daqui e vai passar ela aqui na frente, ó. Tá vendo? A primeira coluna somente, ó, para começar. Então você vai copiá-la 1, menos 2 e 3. E vai copiar também a segunda coluna, logo depois da primeira. Então, você vai pegar a segunda coluna agora e vai copiá-la aqui na frente da primeira, que é 2, 0 e menos 4. Aí sim, você vai fechar o determinante e vai começar a calcular, tá bom? Então, para começar, copie o determinante, novamente, na ordem igualzinho, sem mudar nada. Não fecha, copia do ladinho a primeira coluna e depois do ladinho da primeira a segunda coluna. Aí fecha o determinante e começa a calcular. E como que calcula? O que eu faço agora? Então, o que você vai fazer agora é o seguinte: você vai no sentido da diagonal principal, ou seja, de cima para baixo, da esquerda para a direita, no sentido do A11, A22, A33, não aqui, tá? Isso é importante, começa desse lado primeiro. Você vai começar desse lado primeiro, que é o sentido da diagonal principal, e procurar onde tem 3 elementos. Ó, aqui tem um só, não vai nele. Aqui tem 2 só, não vai neles. Aqui tem 3, então aqui você vai neles, ó. Esse elemento com esse, com esse. E você vai multiplicar, você vai fazer a conta de vezes entre eles, ó. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 3 dá 0. Ou seja, toda vez que tiver 0, gente, o produto dá 0, não importa por quem você multiplica, tá? Mas a gente vai marcar aqui o 0. Então, faz uma conta de vezes com os 3 elementos da diagonal principal. Continua vindo para cá, ache mais 3 elementos numa diagonal também no mesmo sentido. Então, seria este vezes este daqui. E aí, você vai pôr o resultado aqui também. Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Deu 12, mas olha o sinal. Mais com menos dá menos, menos com mais dá menos. Na multiplicação, de 2 em 2, sinais iguais dá mais, sinais diferentes dá menos. Aqui eu poderia adiantar para vocês o seguinte, que se dos 3 números tiver um negativo só, vai dar negativo. Se tiver 2 negativos, vai dar mais, porque menos com menos dá mais. E se tiver 3 negativos, também vai dar menos, porque menos com menos dá mais e mais com menos daria menos, tá? Ó, ainda tem outra diagonal que tem 3 números, que seriam esses 3 números aqui, coloca o resultado embaixo. 5 vezes 2 dá 10, 10 vezes 4 dá 40, e olha aqui, ó, tem 1, 2, 3 menos, então vai dar menos. Quer ver como é verdade? Menos com menos dá mais com menos dá menos.
Então, multiplique os 3 números de cada diagonal com 3 e coloque o resultado aqui embaixo bonitinho. Aqui não multiplica porque tem só 2, aqui não multiplica porque tem um só. Feito isso, agora preste muita atenção. Você vai fazer a mesma coisa, só que do lado contrário. Então, agora você vai fazer, ó, aqui tem um só, não multiplica. Aqui tem 2, não multiplica. Aqui tem 3, ó. Esse vezes esse, põe aqui, tá? Só que um número vezes tem 0, gente, ó. Qualquer número vezes 0 vai dar 0. Então, aqui você vai pôr 0, tá? Vamos na outra diagonal, ó. Essa vezes essa e põe aqui, ó. Vamos lá? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 4, 8. E menos com menos dá mais. Só que sabe de uma coisa? Aqui você vai pôr menos. Menos 8. Por quê, professora? Porque é o seguinte, gente, ó. Em todas as multiplicações, nesses exercícios aqui, ó, tudo que for desse lado aqui, estiver descendo nesse sentido, você vai conservar o sinal. E tudo que for no sentido da diagonal secundária, nesse sentido aqui, ó, você vai inverter o sinal. Gente, a gente esquece muito de fazer isso. Então, é só isso que é o mais chato, você lembrar, tá? Ó, tudo que foi nesse sentido, o que deu eu coloquei igualzinho aqui. Agora, tudo que for nesse sentido, o que for dar, eu vou colocar o contrário. Só o 0 que não tem sinal, então não precisei pôr sinal. Agora aqui, ó, aqui dava mais 8. Porque menos com menos dá mais. E eu coloquei menos por quê? Porque eu inverti o sinal, porque é nesse sentido. Ó, ainda falta essa diagonal de multiplicar aqui, ó. Vamos lá? Ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. E aqui, ó, mais com menos dá menos. Menos com mais dá menos. Mas tem que inverter, então eu ponho mais. Tá bom? Se você esquecer isso aí, você vai errar. Então, procure não esquecer, tá bom? É só isso que é o mais chato de lembrar. Ó, vou até grifar aqui e tal, com nuvens, luzes piscando, para você não esquecer. Então, quando estiver multiplicando, tudo que tiver nesse sentido, você conserva o sinal do que der. E quando estiver multiplicando, que for nesse outro sentido, da diagonal secundária, o que der a multiplicação, você troca o sinal onde por aqui. E agora, faz o quê? Agora você vai fazer uma soma algébrica. Você vai pegar esses números que estão aqui embaixo e vai somá-los algebricamente. Se tiver algum que cancela, você já cancela. Ó, aqui tem mais 12 menos 12, um paga o outro, cancela. Aí sobrou 0, que não tem o que fazer. Sobrou devo 8 e devo 40. Então, eu devo 48. Este é o resultado final do determinante, tá? Menos 48. Menos 48. Certo? Então, quando chegou nessa passagem, se tiver alguém que cancela, você cancela. Se não tiver, você faz igual lá no 6º ano. Soma tudo que tem, soma tudo que deve e paga e vê o que sobrou ou o que faltou e coloca o resultado na regrinha do tem e do devo. Vou dar mais um exemplo para vocês, porque eu sei que é enjoadinho isso aqui, né, pessoal? Então, vamos começar? Então, ó, de novo, é um determinante 3 por 3. Abre o determinante, copia ele. Menos 2, 5, menos 1. Segunda coluna, 4, menos 4 e 3. Terceira coluna, menos 1, 2 e menos 3. Agora, não fecha. Pega, ó, a primeira coluna e repete aqui do lado. Então, menos 2, 5 e menos 1. Agora, não fecha, pega a segunda coluna e repete aqui do lado. 4, menos 4 e 3. Agora, fecha e vamos fazer os cálculos, tá? Então, vamos lá. Então, repetindo. Primeira coluna põe aqui, segunda coluna põe aqui. E agora, vamos fazer aquilo que nós fizemos antes, ó. Procurar no sentido da diagonal principal. Aqui tem um só, não pega. Aqui tem 2 só, não pega. Aqui tem 3, ó. Onde tem 3, você pega os 3 e multiplica entre si. Vamos lá? 2 vezes 4, 8. 8 vezes 3, 24. E o sinal? Menos com menos dá mais com menos dá menos. Mantém o sinal porque é nesse sentido, ó. Conservar o sinal quando for nesse sentido. Acha os outros 3 na diagonal principal, ó. Esse vezes esse vezes esse. E põe aqui o resultado. 4 vezes 2 dá 8.
8 vezes 1 dá 8. E o sinal, ó, é mais com menos. Vai dar menos, mantém o sinal, porque é nesse sentido. Certo, pessoal? Agora, vamos lá para outra que falta. Falta esse, vezes esse, põe aqui. 1 vezes 5 é 5, 5 vezes 3 são 15, põe o 15. E tem um menos só. Menos com mais dá menos, mantém o sinal, porque nesse sentido mantém os sinais. Tudo bem? Deixa eu aumentar um pouco a luminosidade. Aí. Agora eu tenho que fazer tudo de novo, só que nesse sentido aqui, ó. E não esquecer de que quando estamos colocando nesse sentido, tem que trocar os sinais dos resultados. Ó, 1 só não pega, 2 só não pega. Aqui tem 3, então aqui você pega, ó, esse vezes esse, põe aqui. 1 vezes 4, 4. 4 vezes 1, 4. E olha só, menos com menos dá mais com menos dá menos. Deu menos? Troca para mais. Por quê? Porque nesse sentido tem que inverter o sinal. Agora pega este vezes este, põe aqui, ó. Vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12. E o sinal é menos com mais, daria menos. Então, você tem que inverter, porque está nesse sentido, põe mais. E agora falta este vezes este, põe aqui, ó, tá? 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3 dá 60. E é mais com menos, dá menos. Como tem que inverter, você vai pôr mais. Pronto, tá? Agora, vamos somar os termos que nós temos que fazer a soma algébrica. Olha aqui primeiro, vê se tem alguém que cancela, ó. Aqui não tem ninguém que cancela, porque é tudo diferente um do outro. Então, nós vamos somar tudo que tem, ó. Primeiro, tanto faz somar os que tem primeiro, as dívidas primeiro, indiferente, tá? Vou começar somando o que eu tenho. Eu tenho 4 com 12 com 60. O resto é negativo, ó. Então, 60 com 12, 72. 72 com 4, 76. Então, eu tenho 76. E o que eu devo? Eu tenho que somar o que eu devo. É um monte de dívidas. Ó, eu tenho 24 com 8 dá 32. 32 com 15 dá 47. Então, eu devo 47. Agora, eu vou pagar. Eu vou fazer 76 menos 47 e vou ficar com, ó, eu tenho mais do que devo, tá? Então, ó, 76 tira 47, 7 para 16 são 9 e 5 para 7, 2. Eu fico com 29, que é o resultado final, certinho? Eu poderia ensinar para vocês hoje a outra regra que substitui a regra de Sarros, que é um emaranhadão, tá? Mas eu vou deixar para ensinar para vocês na segunda-feira, porque eu sei que vocês têm aquela prova do CAED, a terceira sequência digital, para fazer, que é até hoje, tá? Então, eu vou dar só atividade dessa aqui, para vocês treinarem bem esse exercício. Aí, na aula que vem, eu continuo, ainda é ordem 3, só que é uma outra regra, que eu uso mais porque ela é mais rápida. Porque essa aqui tem que copiar a coluna, demora mais, tá bom? Então, hoje nós vamos ficar só com isso aqui. Fiquem com Deus, até mais.